Olá, irmãos, olá, amigos, bom dia. Seja bem-vindo ao canal IPTC Oficial para estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Se você ainda não se inscreveu no link, se inscreva e compartilhe o link com os seus amigos. Deixe seu comentário, deixe as suas dúvidas, faça as suas perguntas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8 do pilar Teologia Sistemática, sendo a última lição deste pilar, do Sistema Integrado de Ensino, na nossa Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Hoje o tema, a temática desse módulo é o Espírito Santo. A aula hoje é de número 8 e o tema da aula é como ser cheio do Espírito Santo. Eu trouxe para nós revisarmos as lições que já foram estudadas, numa categoria de 8 lições. Eu vou falar os títulos das lições só para que a gente possa, de alguma forma, recordar aquilo que nós já estudamos. Então, no nosso sumário tem a lição de número 1, que é a divindade do Espírito Santo, a lição número 2, que é a personalidade do Espírito Santo, a lição número 3, que é o testemunho interior do Espírito Santo, e número 4 é a iluminação do Espírito Santo. A lição de número 5 é o batismo do Espírito Santo. A lição número 6 é o Espírito Santo como Consolador. E a lição número 7, o Espírito Santo como Santificador. E hoje nós vamos estudar a lição Como Ser Cheio do Espírito Santo. E pensando nesse tema, nós vamos cantar uma música que convida o Espírito Santo a nos encher. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-nos do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor
te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Então, irmãos, acabamos de cantar que música maravilhosa, né? Pedindo para que o Espírito Santo invada o nosso ser. Muito bem. O resumo da nossa lição, né? Melhor dizendo, o resumo da nossa lição passada diz o seguinte, né? Aprendemos que Deus nos chama para refletirmos sua santidade e que nos tornarmos santos requer que recebamos santidade de fora de nós mesmos. E que o Espírito Santo se chama santo por causa da sua obra como nosso santificador, e a santificação é um processo que dura a vida toda, sendo uma obra cooperativa, envolvendo crente e o Espírito Santo. O texto bíblico de hoje está em Efésios capítulo 5 e em em Efésios capítulo 5 e versículos de 18 a 21, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31. Eu vou ler os versículos e os irmãos podem acompanhar se quiser, tá bom? Então, Efésios capítulo 5, verso 18, versículo 18 diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros com temor a Cristo. E Atos capítulo 4, versículo 31, lê-se o seguinte: Depois de orarem, tremeram o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quero convidar você a orar neste momento, junto comigo, ok? Vamos orar. Pai Santo e Poderoso, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. É o Senhor falando conosco. Que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento e que possamos, Senhor, entender o que o Senhor está falando conosco neste dia. Pai, muito obrigado por mais um módulo que nós estamos terminando. Diante de tanta adversidade que estamos atravessando e atravessa o nosso país, o Senhor nos deu condição de estudá-lo, nos deu condição de estar em comunhão com a Tua igreja, em comunhão com os irmãos, vivendo, Senhor, um momento difícil, mas que o Teu Espírito Santo tem nos consolado e tem nos confortado. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, através da Tua palavra. Amém. Muito bem, irmãos. O objetivo da lição de hoje é o seguinte: perceber que ser cheio do Espírito Santo deve ser uma atitude intencional de busca pelas coisas espirituais. Bom, como nós temos feito ultimamente, nós estamos trazendo as perguntas, né? Para que você já possa ir analisando já pelo texto lido, e no decorrer da lição você também pode ir procurando responder essas perguntas, não é? Então são apenas 3 perguntas, são fáceis de ser respondidas. Você pode já ir deixando lá o seu comentário ou as suas dúvidas, né? E vou fazer agora as perguntas, ok? A primeira pergunta: é possível ser cheio do Espírito em nossos dias? É para pensar e também para responder. A pergunta número 2 diz o seguinte: o que acontece quando alguém fica cheio do Espírito? Haveria alguma manifestação visível de que isso aconteceu? E a pergunta número 3: quais são os caminhos que precisamos trilhar para estarmos cheios do Espírito? Vá lá, responde a pergunta, deixe suas dúvidas
ou faça perguntas. E com certeza nós retornaremos a resposta dessas perguntas, ok? A introdução da nossa lição de hoje, tirei como a primeira parte como introdução, que diz o seguinte: é evidente que a alegria em Cristo é a característica peculiar de ser cheio do Espírito. Mas não somente a alegria. No versículo 20, encontramos a gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão perpétua. Gratidão por tudo resulta em ser cheio do Espírito. E essa gratidão tem como alvo a vencer a murmuração, o descontentamento, a autocompaixão, a amargura, o queixume, a carranca, a depressão, a inquietação, o desânimo, a melancolia e o pessimismo. Mas os efeitos não são apenas alegria musical e gratidão por tudo. Há também a submissão do amor às necessidades uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, como diz o versículo 21 da leitura lida. Alegria, gratidão e amor humilde. Essas são algumas das marcas de ser cheio do Espírito Santo. Poderíamos acrescentar um quarto efeito? Sim, ousadia no testemunho cristão. Podemos ver isto com mais clareza em Atos 4:31, da leitura mesmo que nós fizemos agora. Nenhum crente deixará de ser ousado e zeloso no testemunho se o Espírito Santo estiver produzindo nele alegria transbordante, gratidão perpétua e amor humilde. Como precisamos ser cheios do Espírito. Procuremos encher, busque. Como buscar o Espírito Santo? A pergunta que não quer calar, não é verdade? Como podemos buscá-lo? Começamos com uma ordem direta de Paulo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então o Espírito é prioridade em nossa vida. Temos que lembrar também, irmãos, uma coisa interessante. O que Paulo quer dizer com, ao invés de se embriagar com vinho, deve encher-se do Espírito? Vale lembrar que os crentes de Efésios já conheciam e já tinham, e viviam e gozavam do Espírito Santo. Em Atos 19 foi quando eles receberam o Espírito Santo. Lembra? Em Atos 19, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte. Atos. Ih, travou aqui. Mas diz o seguinte. Paulo, quando chega em Efésios, ele encontra lá alguns discípulos, não é? Alguns discípulos, e esses discípulos, Paulo pergunta para ele: vocês já receberam o Espírito Santo? Ele fala assim: nós não ouvimos nem, na realidade, nem falar sobre o Espírito Santo, não é? Atos 19, deixa eu achar aqui, ler rapidinho para os irmãos aqui. Fui no aplicativo, mas travou, vamos lá. É ao vivo, hein? Aula ao vivo, é gravado, mas é ao vivo. Vamos lá. 19, diz assim: sucedeu que, quanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo orou e o Espírito Santo veio sobre eles, irmãos. Aqui, ó. E pondo-lhe as mãos, no verso 6, e pondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. E estes eram ao todos uns 12 varões. Muito bem. Então, eles conheciam a ação do Espírito Santo muito bem. Eles viviam
debaixo da graça de Cristo Jesus e gozando dos favores do Espírito Santo. Mas, de repentemente, parece que alguma coisa estava mudando ali, na igreja de Éfeso. Paulo, nos seus conselhos e nas suas exortações, inclusive no capítulo 4 e o versículo 31, vamos ver aqui, Efésios 4:31, o que Paulo vai dizer para eles? 4:30 na realidade, Efésios 4:30, irmãos. Irmão, pode procurar também aí que vai dar tempo, tá? Efésios 4:30 diz o seguinte, aqui está: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Viu? Toda amargura, a ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benigno e misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Parece que agora as coisas não andavam muito bem. Tinha a prioridade, que era o Espírito Santo na vida deles, parece que não estava sendo exercido, não é? E estava dando prioridade agora para outra coisa. Porque Paulo chama a atenção, não vos embriagueis com vinho. E estar embriagado com vinho é uma coisa, qualquer outra bebida forte, né? Tira todos os sentidos. E eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em relacionar a embriaguez, né, com embriagar-se no espírito. Eu tenho dificuldade de fazer essa relação aí. Mas agora os efésios estavam vivendo uma situação complicada com relação a isso aí. Parecia que o vinho estava sendo prioridade na vida dele. Ok? E agora, como resolver esse problema, irmão? Resolvendo o problema com o vinho. Ou qualquer outra coisa que tomasse o primeiro lugar, tomasse o lugar de Deus. Pode não ser o vinho, trazendo para os nossos dias de hoje, para aplicação pessoal na nossa vida, o que está chegando, o que tem o primeiro lugar na sua vida? Você pode dizer, eu não bebo, eu nunca me embriaguei, eu não me embriago. Então essa palavra não serve para mim. Mas aí, de repentemente, irmão, nós podemos ter no nosso coração outras coisas que tiram o primeiro lugar, o lugar do Espírito Santo. E isso poderia ser o quê? O amor ao dinheiro, poderia ser a prostituição através da internet, ou de qualquer outro meio, né? Poderia ser qualquer outra coisa que tornasse um vício na sua vida. Às vezes coisas simples, coisas banais, que você diz assim, não, em primeiro lugar é isso aqui, primeiro isso, eu não fizer isso, nada. Não, em primeiro lugar tem que ser Deus na tua vida. Em primeiro lugar tem que ser o Espírito Santo. Aqui a prioridade é o Espírito Santo, porque só Ele pode nos encher de alegria. Lembra que nós estudamos na lição anterior? O Espírito Santo como nosso Consolador, e nessa passada agora, como santificador. E isso só é possível, né, se nós dermos lugar ao Espírito Santo. Muito bem. Resolvendo esses problemas com essas coisas que te deixam, vamos dizer assim, embaraçado, né? Partimos agora para 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, quando Paulo diz assim, a todos nós foi dado beber um só Espírito. E João 7, 37 e 39, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito. Irmãos, quando falamos de beber do Espírito Santo, devemos lembrar que o terceiro membro da Trindade não é uma substância que pode ser ingerido. Ele é uma pessoa e livre para ir e vir para onde quer que deseja. E por que eu estou
lembrando sobre isso? Primeiro que nós estudamos sobre isso, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma substância, não uma força. Isso foi lembrado também na lição passada, dada pelo presbítero Wesley. Muito bem. E por que eu trago isso também à tona? Inclusive em João 3:8, não é? Jesus falando para Nicodemos diz que o Espírito Santo, vamos ler? Três oito diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. O cuidado que nós temos de ter com relação a transbordar do Espírito, a beber do Espírito, é não confundir, não é? Que o Espírito Santo seja um líquido que de repente você vai tomar ele e vai transbordar. Por que eu falo isso, irmão? Porque eu presenciei já muitas situações de pessoas que se diziam cheio do Espírito Santo, um comportamento estranho, não é? Eu não quero entrar aqui em mérito nenhum de situações religiosas de algumas pessoas, mas pessoa completamente transtornada, que parecia mais embriagado do que propriamente tomado pelo Espírito Santo, como se diz, cheio do Espírito Santo. Então tem que ter muito cuidado, tá? Com relação a isso aí. Como beber do Espírito. Como podemos beber do Espírito Santo? Em Romanos capítulo 8 e o verso 5. Vamos lá, Romanos 8:5. Romanos 8:5. Diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E em Colossenses 3 capítulo 3, versos de 1 a 2, diz o seguinte: 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Aí eu pergunto, e quais são as coisas da terra? O mesmo Colossenses 3:5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus desejos maus e a ganância, que é idolatria. Portanto, beber do Espírito significa buscar as coisas do Espírito, dirigir a atenção às coisas do Espírito, dedicar-se às coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito, irmãos? Quando Paulo disse, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14. Vamos ler também? 1 Coríntios. Primeiros Coríntios capítulo 2, verso 14. Que diz assim, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ok? Estava se referindo aos seus próprios ensinos inspirados pelo Espírito. 1 Coríntios 2,13. Olha que coisa mais. Olha só. 2,13.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Especialmente seus ensinos a respeito dos pensamentos, planos e caminho de Deus. 1 Coríntios 2, 8 a 10. Que diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, as coisas do Espírito, irmão, são os ensinos dos apóstolos a respeito de Deus. Jesus também disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Está em João, capítulo 6, verso 63. Portanto, beber do Espírito significa cogitar das coisas do Espírito. E cogitar das coisas do Espírito significa dirigir nossa atenção aos ensinos dos apóstolos a respeito de Deus e as palavras de Jesus. Ficamos com as palavras de Jesus, que falando a seus discípulos, disse assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Se queres ser cheio do Espírito, temos de pedir isso ao nosso Pai Celestial. E foi isso que Paulo fez pelos crentes de Éfeso. E foi isso que Paulo fez. Ele pediu ao Pai Celestial que aqueles crentes fossem tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus. Está em Efésios capítulo 3 e o versículo 19. Então, irmãos, beba do Espírito e ore, beba do Espírito e ore, beba do Espírito e ore. Busque incessantemente o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos santifica. Ele é aquele que faz o link entre você e Deus. Ele é quem... Lembra quando você está orando e não sabe orar como convém, como é que ele ora? Com gemidos inexprimíveis. Então busque, peça a Jesus, peça a Deus, o Espírito Santo, e ele vai te dar com certeza. Com certeza, se você ainda não sente essa força, essa força que eu quero dizer, assim, a alegria do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo dentro de você, peça a Deus. Peça a Deus, creia, e Ele vai te responder. Que Deus nos dê um domingo abençoado e que os irmãos possam desfrutar da paz e do amor de Deus e das consolações do Espírito Santo em nossa vida, em dias tão difíceis. Amém.